Olá! Nessa nossa conversa, a gente vai tentar decifrar os grandes projetos da natureza. Sabe, começando com aquela visão do planeta inteiro, para depois mergulhar fundo na diversidade incrível de um país em particular. Olha, é uma pergunta que parece simples, né? Mas já pararam para pensar nisso? A resposta para essa questão, na verdade, revela os segredos de como a vida se adapta de maneiras, nossa, espetaculares ao ambiente onde ela existe. Ok, vamos começar a entender isso. A chave para decifrar essa diversidade toda está num conceito que é fundamental: o bioma. Então, o que é um bioma? Basicamente, é a grande interação entre todos os elementos da natureza. O solo, o clima, o relevo, os animais, tudo isso junto resulta num tipo de vegetação bem parecido naquela região. Essa ideia de um projeto é perfeita, porque mostra como a natureza cria, sabe, soluções específicas para cada lugar do planeta. E essa adaptação ela funciona de umas formas fascinantes. Por exemplo, em climas úmidos, o que aparece? As plantas higrófilas. Elas têm folhas bem largas. Para quê? Para liberar o excesso de água. Agora, vai para um clima seco. Lá, as plantas xerófilas fazem o contrário. Elas trocam as folhas por espinhos para não perder nenhuma gotinha de água. É a sobrevivência em ação pura e simples. Bom, agora que a gente já pegou a lógica da coisa, vamos ampliar o nosso olhar. Vamos dar uma olhada em como esses mesmos princípios criam paisagens completamente diferentes ao redor do nosso planeta. Pensa só, a gente vai do calor superúmido da floresta tropical, que é cheia de vida, para o frio intenso da taiga, com aqueles pinheiros em formato de cone para a neve poder escorregar. Aí a gente passa pelas savanas, que vivem naquela alternância de seca e chuva, até chegar nos desertos, onde só os mais fortes, os mais adaptados sobrevivem. Cada um desses lugares é uma resposta perfeita ao clima que tem. E agora vamos fazer um zoom espetacular. A gente sai dessa escala global e foca em um dos lugares mais biodiversos do mundo inteiro: o Brasil. Pois é, o tamanho do Brasil, que é continental, permite que ele tenha uma coleção de ecossistemas que é, nossa, impressionante. É quase como ter vários mundos diferentes dentro de um só país. Olha só que incrível! A gente tem a imensidão da Amazônia, a riqueza da Mata Atlântica, a resiliência do Cerrado com aquelas árvores de casca grossa, a Caatinga, a tal da Mata Branca, que se adapta a uma seca extrema, e lá no sul, os campos abertos do Pampa. Cada um tem a sua identidade, a sua vida própria. Só que toda essa riqueza enfrenta uma ameaça gigantesca. A vegetação, que é o reflexo mais claro, mais visível de um ecossistema, acaba sendo também a primeira a ser atingida quando os interesses econômicos avançam sobre ela. E o ponto aqui é crucial. Desmatamento não é só derrubar a árvore, é um efeito dominó. A gente perde espécies, muitas que nem chegamos a conhecer, o solo fica pobre, é levado pela chuva, o que aumenta o risco de desertificação, e a gente perde a chance de descobrir novos remédios, sem falar que bagunça todo o ciclo da água que afeta todo mundo. E aí a gente chega nos números e eles são, assim, um verdadeiro soco no estômago. O Cerrado, que é o berço das águas do Brasil, já perdeu quase metade da sua área original, 40%. É uma área gigantesca que foi transformada em pasto e lavoura. A situação da Caatinga é ainda pior. Um bioma que é exclusivamente brasileiro, perfeitamente adaptado à seca, já teve metade da sua área devastada, 50%. Metade simplesmente desapareceu. E esse número talvez seja o mais trágico de todos. Daquela Mata Atlântica exuberante que um dia cobriu a costa brasileira inteira, hoje restam só cerca de 7%. 7%. É o retrato de uma catástrofe ambiental. Diante de um cenário tão desolador, claro, surgem as tentativas de proteção. A legislação brasileira tenta ser uma espécie de guardião desses tesouros naturais, e é isso que a gente vai explorar um pouco agora. O princípio que guia a proteção ambiental no Brasil é muito poderoso. Ele diz que um ambiente saudável não é um luxo, é um bem de uso comum, um direito essencial para a vida de todo mundo. Essa é a base de tudo. Então, a legislação cria duas estratégias principais de conservação. De um lado, tem as unidades de proteção integral, onde a natureza é praticamente intocável e serve para pesquisa, para contemplação. Do outro, as unidades de uso sustentável, que buscam um equilíbrio bem delicado, usar os recursos de forma inteligente para garantir que eles continuem existindo no futuro. E é justamente aqui que mora um debate enorme, né? Como equilibrar a necessidade de preservar com as necessidades das pessoas que vivem lá. A lei também entra nas propriedades privadas, o que, claro, gera debates políticos e econômicos muito intensos.
Existem as áreas de preservação permanente, as famosas APPs, que são aquelas matas que protegem nossos rios, por exemplo. E tem também a reserva legal, que obriga todo proprietário rural a manter uma parte da sua terra com a vegetação original. E essa obrigação varia, e varia muito. Lá na Amazônia, a regra é manter 80% da vegetação nativa. Já em outros biomas, como o Cerrado ou a Mata Atlântica, esse percentual cai para 20%. Essa diferença, claro, reconhece a importância crítica da floresta amazônica, mas também joga uma luz no desafio monumental que é fiscalizar milhões de propriedades num país com as dimensões do Brasil. E a gente termina com essa reflexão. O Brasil tem, no papel, uma das estruturas de proteção ambiental mais robustas e bem pensadas do mundo. A grande questão que fica é: por que, mesmo com leis tão avançadas, a destruição continua num ritmo tão acelerado? Ter a lei ao bastante quando ela precisa competir com interesses econômicos poderosos e com desafios gigantescos de fiscalização? Essa é a pergunta que, no fundo, define o futuro desses biomas.